Fala, meu concurseiro brabo, agora a gente está começando a nossa aula 4, aula final, cara, e eu já tô ficando com saudade. Cara, olha que maneiro, a gente passou aqui 4 encontros fantásticos, na verdade 3, a gente está começando o nosso 4º encontro hoje, mas foi algo realmente fantástico. Eu consegui mostrar para você que é possível aprender língua portuguesa de maneira fácil, de maneira objetiva, e não tem mistério, cara. E daqui para frente que eu quero para você é exatamente isso. Eu quero que você foque na teoria e parta para as questões depois. Esse vai ser sempre o seu procedimento. Isso significa buscar atalhos para a sua aprovação. Tem um monte de gente que estuda aí feito maluco, estuda tudo ao mesmo tempo. Você não, você sabe como fazer. Pegou a teoria, faz ali o seu resumo, igualzinho ao material que eu já deixei para você aí durante esses dias. Fez o seu resumo, o que você vai fazer? Vai bater questões. Tá com dúvida? Volta para dar uma olhadinha na teoria de novo e continua executando questões. Esse é o padrão. Esse é o padrão dos aprovados, esse é o padrão dos primeiros colocados e é o padrão que eu quero para você, é o padrão que eu quero para sua vida. Legal? Então vem comigo agora que a gente vai aprofundar na nossa 4ª aula. Hoje nós vamos falar de verbos impessoais. Olha que legal. Olha o nome desses caras. Verbos impessoais. Com esse nome de verbo impessoal, o que esse cara não vai ter? Esse cara não vai ter uma pessoa. Com esse nome de verbo impessoal, ele não vai ter uma pessoa. Olha que maneiro. Ele não vai ter uma pessoa praticando uma determinada ação. Por isso, é automático que todas as vezes que você tiver o tal do verbo impessoal, você tenha o que a gramática chama de oração sem sujeito. Olha que doideira. Cadu, não tem sujeito não? Não tem, cara. A gramática diz que sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Mas existem casos em que o sujeito nem vai existir. Olha que maluquice, cara, que doideira. E quando é que esse sujeito não vai existir? Quando você tiver verbo impessoal. Se a sua prova pedir assim, assinale dentre as opções abaixo a única que apresenta sujeito inexistente. Isso não é sujeito oculto, isso não é sujeito indeterminado, isso é sujeito inexistente. Em outras palavras, ela está pedindo para você procurar verbos impessoais. E vou te contar que sou entre a gente. Tem uma galera por aí que confunde sujeito indeterminado com sujeito inexistente. Olha que maluquice, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você viu que o sujeito indeterminado ocorre na terceira pessoa do plural e com PIS, partícula C PIS. Esse caso aqui é diferente. Vem comigo, vamos lá, vamos brincar aqui, vamos fazer na prática. Verbos impessoais são grupos verbais e eu vou falar com você sobre cada um desses grupos verbais hoje, tá bom? O primeiro deles aqui, olha, são verbos que indicam tempo decorrido. Eles são de 6 formas diferentes, tá? São 6 verbos diferentes para você pegar aí. E a gente vai analisar sempre de 2 em 2, tá? Os mais cobrados da face da Terra. Verbo fazer e verbo haver. Ó, sempre de 2 em 2. Coloquei até nas cores iguais para você não esquecer, ó. Fazer e haver, ser e estar, ir para e passar de. Essas preposições são importantes, hein? Tá? Ir para, passar de, tá bem? E olha que legal, as cores aqui, olha, vão fazer com que você lembre, tá? As estruturas deles. Fazer e haver, ser, estar, ir para, passar de. Mas vamos lá, vem comigo rapidinho. Esses verbos, quando estiverem indicando tempo decorrido, você será obrigado a chamá-los de verbos impessoais. E a partir de hoje você vai rimar assim comigo. Olha, verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Fala pra mim. Verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Dá até a música se bobear. Verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Guardou no coração? Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Deu para acompanhar? Vem comigo dar uma olhada. Aqui, olha a primeira frase. Fazem 2 horas agora que eu estou esperando. Olha, fazem 2 horas agora que eu estou esperando você aqui. Cara, olha que maneira essa frase. Essa frase aí foi uma situação pela qual eu passei. Olha, eu falando da minha vida agora, olha que maneiro. Cara, essa daqui foi uma situação pela qual eu passei. Época de solteiro. Eu tava lá, né, ainda podia. Tava caduzinho no shopping, de repente, né? Tava lá, havia um rapaz assim com um semblante decaído, sem vontade de cantar uma canção feliz. Falei, não vou me meter na vida de ninguém. E lá estava o rapaz. De repente veio chegando uma menina muito bonita, por sinal, não que eu quisesse perceber, notei sem querer. E nisso vinha essa menina muito bonita e tal. Chegando o rapaz, levantou-se num rompante, batendo no relógio, começou a dizer para ela assim, ó, fazem 2 horas agora que eu estou esperando você aqui. Irmão, quando ele falou assim para ela, olha, fazem 2 horas agora que eu estou esperando você aqui, meu irmão, a menina vinha com os livros nas mãos,
tacou tudo sobre o rapaz, lançou o dedo de fronte à face e disse-lhe assim: eu vou-me embora, amor sim, ignorância nunca. Virou-se, deu alguns passos, deu mão para outro rapaz que sabia um pouco mais de língua portuguesa e seguimos. Seguimos. Tá doido? Tá pensando o quê? Ó, casei. Tá maluco, rapaz? Vem comigo dar uma olhada. Fazem 2 horas agora que eu estou esperando você aqui. Olha a besteira que esse cara falou. Qual é o primeiro verbo aqui, ó? Fazer. Dá uma olhada. É o verbo fazer. Esse verbo fazer está indicando construir, fazer uma casa? Não. Repara, olha o complemento dele. Fazem 2 horas agora. Repara que esse verbo fazer está indicando o tempo decorrido, tá vendo? Cadu, o que é tempo decorrido? Tempo decorrido é tempo cronológico, tá? Vou até escrever aqui para você, ó. Cronológico. O que significa isso, Caduzinho? Tempo cronológico. Olha, isso aqui é muito importante colocar cronológico, tá bem? Olha, tempo decorrido cronológico significa marcação temporal, tá bem? Olha, faz horas, dias, meses, anos, tá? Essa indicação de tempo cronológico, tempo decorrido, é o mais importante para a gente entender os verbos impessoais, tá bom? Então o verbo fazer aqui, ó, fazem 2 horas agora, ele está indicando tempo decorrido cronológico, sim ou não? Opa, sim. E se isso aconteceu, ó, vou marcá-lo aqui e você vai escrever, inclusive no dia da prova, assim, em cima dele, ó. Você vai escrever em cima dele assim, ó, verbo impessoal. Por que, Caduzinho? Porque quando você escrever em cima dele, vai ser no automático a partir daí. Você vai falar verbo impessoal sem sujeito e sem plural, falou? Automaticamente ele é verbo impessoal sem sujeito. Vou escrever aqui, ó, oração sem sujeito, mais do que isso. Verbo impessoal sem sujeito. Isso é em plural, isso aí, pensou direitinho. Agora, fazem 2 horas agora, olha essa anta falando. Vê se não é uma anta isso aqui. Fazem 2 horas agora, tá errado. Verbo impessoal sem sujeito e sem plural. Então o correto não é fazem 2 horas, o correto é faz. Aqui, ó. Faz 2 horas. Foi até aqui? Já achei verbo, já achei sujeito, que neste caso é um sujeito inexistente. Agora pensa com o Caduzinho. Primeiro passo eu acho verbo. Segundo passo eu acho sujeito. E aqui é um sujeito inexistente. Terceiro passo eu somo sujeito mais verbo, lembra? Terceiro passo, sujeito mais verbo. Fala pra mim, tem sujeito aí? Tem sujeito. Cadu, não tem sujeito. Realmente não tem sujeito. Então, o que é que você vai fazer? Já que não dá para você somar sujeito mais verbo, você vai começar a soma a partir do próprio verbo. Dá uma olhada. Faz. Acabou a análise? Não. Vai surgir uma pergunta. Faz. Mas espera aí, irmão. Faz o quê? Fala para mim. Faz o quê? Fala para mim. Faz o quê? 2 horas. E esse o que indica o quê? Opa, esse o que indica o tal do objeto direto. Núcleo, horas. Adjunta de nominal, 2. E o verbo agora será chamado de verbo transitivo direto. Por que, Cadu? Porque ele tem objeto direto. Foi até aqui. Cadu, mas ele não é verbo impessoal? Calma, calma, calma. Acalma-se, acalma esse coração, pequeno gafanhoto. Deixa eu comentar uma coisa com você aqui, ó. Chamá-lo de verbo impessoal é uma característica para você entender que ele não tem sujeito, mas complementos ele tem. Falou? Então fica atento, tá? Você vai classificar de acordo com o complemento. Se tem objeto, tem que classificar com objeto. O objeto é o mais importante de todos. Legal? Então, olha, por ter objeto direto, ele será chamado de verbo transitivo diretovski. Foi até aqui? Beleza? Volta comigo, vem que vem. Faz 2 horas, acabou a análise? Não, faz 2 horas, mas espera aí, faz 2 horas quando? Agora. E existe objeto com quando? Não, né? Então esse cara vai ser adjunto adverbial de tempo. Agora eu vou te contar uma coisa. Sempre que houver esse tempo, chamado aqui ó, de tempo decorrido cronológico, olha só a observaçãozinha. Essa observaçãozinha vai até no seu material. Se liga aí, ó. Presta atenção. Depois desse tempo decorrido cronológico, é comum que apareça um elemento que aqui, ó. Tá vendo? Esse elemento que? Esse elemento que aparece aqui, ó, você passará a chamar sempre de partícula expletiva. Olha o nome dele. Ó, cuidado com esse nome é muito importante. Partícula expletiva. Ó, partícula expletiva. Algumas gramáticas também chamam de partícula de realce. O que muda, Cadu? Nada, é a mesma coisa, tá? Partícula expletiva, partícula de realce, tá? Você vai fazer um tchum e ele vai aparecer depois de um tempo decorrido, um tempo cronológico. É só o que faz isso, tá? Então dá uma olhada. Faz 2 horas agora, aqui ó, apareceu um quezinho aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Você vai fazer um tchum, ó. Faz 2 horas agora, tchum.
que eu estou esperando você aqui. Esse quezinho aqui, ele é conjunção? Não. Depois do tempo decorrido, você será obrigado a chamá-lo de partícula expletiva. Cadu, qual é a prova que cobra essa daí? Essa daqui, nunca vi nenhuma prova cobrando, mas é legal você saber que existe, tá bem? Sendo muito sincero, quando alguma coisa cai direto na sua prova, eu falo, velho, isso aqui cai pra caramba. Olha a partícula C, PIS e PA, velho, presta atenção que isso cai muito. Olha pro verbo haver, isso cai sempre. Agora, quando o elemento quase não cai, eu também vou falar para você, ó, nem vem em prova, tá bom? Então dá uma olhada, segue aqui, ó. Então esse cara eu vou chamar de partícula expletiva só para marcar que ele existe, tá bom? E aí você vai dar seguimento agora. Você já analisou a oração inteira, vai para a próxima. Você vai achar quem aqui primeiro? Verbo. Perfeito? Só que eu tô com medo de perguntar quem é o verbo aqui. Por quê? Existem alguns alunos que vão falar aí, quem é o verbo? Ah, é o verbo estar, estou. Quem é o verbo aqui? Ah, o verbo aí é esperar, esperando. Existem candidatos que não conseguem visualizar uma locução verbal. O que é a locução verbal? São dois verbos ou mais que servem para dar uma ideia de ação passada. Havia falado, foi feito, tinha comentado, era falado. Repare, locução verbal, tá? Locução verbal. Dois verbos ou mais, olha que interessante, locução verbal. Dois verbos ou mais que servem para dar uma ideia de ação passada. Foi falado, era comentado, tinha feito, havia feito, beleza? Foi até aqui? Então, repara, locução verbal serve para dar uma ideia de ação passada. Locução verbal serve para dar uma ideia de ação contínua. Tá vendo? Locução verbal também serve para dar uma ideia de ação contínua. Estou fazendo, vão falando, vão chorando, continuam analisando, continuam comparando. Coloca aí uns 2, 3 exemplos e tá bom. Tá? Estão vendo, estão dizendo, continue falando, continue a falar, continue a nadar, continue a nadar. Dá até filme isso. E para finalizar, a locução verbal pode ser uma ideia de possibilidade futura. É a possibilidade futura. Vai fazer, pode acontecer, deve aparecer, vai ocorrer, tá? Repare, locuções verbais com possibilidades futuras. Então, fechando aqui, ó, ação passada, tinha falado, havia feito, foi comentado. Ação contínua, normalmente o verbo está no gerúndio, tá? Estou dizendo, estão fazendo, vão falando, vão fazendo, vão olhando, tá bem? Ações contínuas ou possibilidades futuras, tá? Vai acontecer, deve aparecer, pode ocorrer, vai ocorrer, tá? Então, locuções verbais de ação de possibilidade futura. Foi? Então, vou perguntar agora aqui quem é o verbo. Estou com medo, mas eu vou te perguntar quem é o verbo. Eu estou esperando você aqui. Quem é que é o verbo aqui, filho? Ah, estou esperando. Que maravilha, locução verbal. Nossa, que turma, que turma. Pensou certinho. Estou esperando. Faz o quem aqui para ele agora. Quem é que está esperando? Quem é que está esperando aqui? Eu. Esse cara é o nosso sujeito. Finaliza. Eu estou esperando. Acabou a análise? Não. Eu estou esperando o quê? Você. Eu estou esperando quem? Você. Tanto faz. O que e quem indicam o nosso objeto direto. Essa locução verbal tem valor de verbo só, então é verbo transitivo direto aqui, ó. Eu estou esperando você. Acabou a análise? Não. Então finaliza. Eu estou esperando você. Mas espera aí, estou esperando você onde? Aqui, adjunta adverbial de lugarejo. Pronto, acabou. Acabou, molecote. Igual Everton Ribeiro, depois do segundo gol do Gabigol aqui, ó, na final da Libertadores. Acabou. Cadê? Eu sou de outro estado, eu não sou flamenguista. Cada um com seus problemas, a culpa não é minha. Vem comigo, tô brincando. Deve haver umas 2 semanas que eles tinham passado aqui. Fala pra mim. Ao falar assim, olha, deve haver umas 2 semanas que eles tinham passado aqui. Quem você acharia aí primeiro? Quem? Verbo. Verbinho. Fala, pô, tô com medo de perguntar quem é o verbo. Eu vou perguntar quem é o verbo aí, mas tô com medinho. Avalia comigo aqui, ó. Deve haver umas 2 semanas que eles tinham passado aqui. Quem é que é o verbo? Opa, deve haver. Perfeito, mandou bem. Conseguiu visualizar a locução verbal. Essa locução verbal de ação passada? Não. Ação contínua? Não. Mas é uma possibilidade futura. Deve haver. Tá vendo aqui, ó? Tá? Repare aqui, ó. Repare que essa locução verbal você terá que olhar para o verbo principal. Quem é o verbo principal da locução verbal? É sempre o último verbo. Repare, eu falei que é o primeiro? Não. Repare, verbo principal da locução verbal é sempre o último verbo. Guardou isso no coração? Então, verbo principal da locução verbal é sempre o último verbo. Quem é o último verbo aqui, ó?
haver, dá uma olhadinha, verbo haver, ele está indicando o tempo decorrido ao falar deve haver umas 2 semanas, sim ou não? Tá sim, Caduzinho. Se isso aconteceu, eu sou obrigado a chamá-lo de verbo impessoal. E aí você sabe, verbo impessoal sem sujeito, sem plural, automaticamente aqui nós estamos diante de uma oração sem sujeito. E mais do que isso, ele é sem sujeito e sem plural. A sua prova vai te dar uma opção assim, ó, falando devem haver umas 2 semanas. Se ela falar devem haver, tá errado, falou? Por quê? Aqui ó, tem que lembrar de vovó, tá? Vai ter que se lembrar de vovó. O que vovó falava? Quem se mistura com os porcos, farelo come. Então se o verbo aqui ó, impessoal se o verbo principal for impessoal, tá vendo? Todo mundo aqui dentro assume a mesma impessoalidade dele, tá vendo? Então aqui ó, se ele é impessoal, todo mundo aqui dentro é impessoal, foi? E verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Deve haver, acabou a frase? Não. Cadê? Faz a perguntinha. Deve haver, peraí, deve haver o quê? Umas 2 semanas aqui, ó. E esse o quê indica o quê? Objeto diretório, que aqui, ó. Núcleo, semanas, adjuntos adnominais, umas, 2. E o verbo agora? Verbo transitivo direto perfeito, fechou. Foi aqui tranquilo? Belezão? O restante lá, ó, faz tchum. Esse cara é tal da partícula expletiva. E tudo de novo, eles tinham passado aqui. Quem é o verbo aí, ó? Tinham passado, locução verbal, ó. Quem é que tinha passado? Eles, sujeito. Eles tinham passado, mas eles tinham passado onde? Aqui. Existe objeto com onde? Não. Então esse cara é adjunto adverbial de lugar. O seu verbo aqui é verbo intransitivo e pronto, acabou a questão. Agora olha que legal. Os verbos ser, estar, esses caras aqui são bem tranquilos, tá? Ser, estar. Dá uma olhada. É tarde. Eu não vou perder tempo analisando todas não, tá? Aqui, ó. É tarde. Fala pra mim quem é o verbo. Aqui, ó. O verbo ser, tá vendo, ó? Dica importante, tá? Ser, estar. Sempre que forem verbos impessoais, tá? Sempre que verbos ser, estar forem verbos impessoais, deixa eu até vir para cá para você me enxergar melhor. Sempre que verbos ser, estar forem verbos impessoais, eles serão classificados como verbos de ligação, falou? Então, ser e estar, quando forem verbos impessoais, serão verbos de ligação, sempre, sempre, tá? É uma maluquice que a gramática expõe aí pra gente, tá bom? Tá? Então, ser e estar, sempre que forem impessoais, serão obrigatoriamente verbos de ligação. Só que a parte interessante, tá? Aqui, ó, agora é tarde, repare. Agora é tarde, está indicando o tempo decorrido, sim ou não? Tá, não tá? E aí eu sou obrigado a chamá-lo de verbo impessoal. E olha que importante, verbo impessoal sem sujeito e sem plural. Fechou aqui, tá bem? Normalmente as provas não dão o restante da complementação deles não, tá? A gente fala disso aqui numa aula um pouquinho mais aprofundada normalmente, tá? Que é na aula já de predicado, em tipos de predicado, que a gente fala de predicativo do sujeito e tal. Eu vou dar aqui só a ideia de que ele é verbo impessoal, falou? Quem sabe daqui a algum tempo a gente ainda não tá num contato mais aprofundado e tal, e a gente consegue, né, aprofundar tipos de predicado e aprofundar outras matérias, né? De repente daqui a algum tempo te vejo lá no Gabaritando Português comigo e a gente vai aprofundando esses conteúdos aí, né? Tá? Mas por enquanto aqui, ó, porque a gente está trabalhando hoje, verbo impessoal, tá bom? E aí eu tenho uma oração sem sujeito. O restante da complementação aqui eu vou deixar em aberto por enquanto. Está cedo, dá uma olhadinha aqui, ó. Está cedo. Repare que esse cara aqui, ó, tá indicando o tempo decorrido de novo, ó. E eu sou obrigado a chamá-lo de verbo impessoal. E aí você sabe, né? Verbo impessoal, oração sem sujeito. Repare então, olha, fazer indicando o tempo decorrido, haver indicando o tempo decorrido cronológico, verbo ser indicando o tempo decorrido cronológico, estar indicando o tempo decorrido cronológico, verbo ir para, passar de. Esses dois verbos aí, ó, ir para, passar de, olha que importante. Esses caras acompanhados de preposição. Obrigatoriamente eles têm que vir acompanhados dessas preposições aqui, ó, o ir para, passar de, tá? Porque muita gente acaba até falando esses verbos de maneira incorreta de vez em quando no dia a dia. Repara, quando eu falo aqui, olha, vai para 2 anos que Dora brigou com a família. Quem é o verbo? Verbo ir aqui, olha, vai, tá? Repare, verbo ir, vai para 2 anos. Eu não posso dizer, vão para uns 2 anos que ela brigou com a família. Tá errado, não é vão para uns 2 anos. Quem é que vai? Eles vão para uns 2 anos que ela brigou com a família. Não tem lógica. Repare que esse verbo ir aqui, ó, ele será chamado de verbo impessoal. E verbo impessoal sem sujeito, sem plural, falou? Tá legal? Então vai para 2 anos. Aqui, ó, vai para quando? Vai para 2 anos já. Adjunto adverbial de tempo. Legal aqui, ó, núcleo,
ADN, preposição, tá? Aqui, ó, verbo intransitivo. Legal? Show de bola? Aqui você faz um tchum, partícula o que mesmo? Partícula expletiva e segue. Dora brigou com a família. Você consegue? Você consegue? Duvido. Vai lá, faz então. Aqui, ó, brigar e consegue mesmo. Quem é que brigou? Dora. Aqui, ó, sujeito, dorei. Dora brigou, acabou? Não, termina. Dora brigou, mas Dora brigou com quem? Com a família aqui, ó. Que neste caso, esse com quem indicará objeto indireto. Núcleo, adjunta de nominal e verbo transitivo indireto. Pronto, fechou. Legal? Vem comigo dar uma olhada. As pessoas falam assim direto, ó. Caraca, já passavam das 2 horas quando ela chegou aqui. Olha isso, que doideira. Já passavam das 2 horas quando você chegou aqui. Não tem lógica. Foi? Analisa comigo que é um verbo aqui, ó. Verbo passar, ó. Tá vendo aqui? Mas aqui, ó, é o verbo passar na indicação de passar de, indicando o tempo decorrido. São 6 verbos, lembra? Você consegue lembrar quais são eles? De 2 em 2, vamos lá. Verbo fazer e verbo haver. Fazer e haver, casa esses 2 verbos aí logo, falou? Fazer e haver, indicando o tempo decorrido, foi? Legal? Ser e estar, que são os pregões, esses são os que menos caem em provas. Na verdade, eu não me lembro nunca de ter visto esses caras aqui sendo cobrados quanto aos tipos de complementos em provas. Nesses 21 anos em que eu dou aula, nunca vi, tá? Ir para, passar de, falou? Esses 2 aqui são os que vão dar um pouquinho mais de trabalho para lembrar por causa das preposições, tá? Ir para, passar de. Então, fazer e haver, ser e estar, ir para, passar de. Foi até aqui? Então, vem comigo aqui, ó. Repara, passavam das 2 horas quando você chegou aqui. Repara que ele está indicando tempo decorrido. E se isso aconteceu, eu sou obrigado a chamá-lo de verbo impessoal. E aí você vai ter que lembrar comigo, verbo impessoal, sem sujeito. Não tô te ouvindo. Vai lá de novo. Fala sem preguiça, sem medinho. Verbo impessoal sem sujeito. Sem sujeito e sem plural. Caraca, moleque, olha isso aqui. Passavam, tem que ser muito burrão para falar assim, já passavam das 2 horas quando ele chegou. Tá um lixo isso. O correto é passava. Beleza, beleza. Agora finaliza, passava. Mas espera aí, passava de quando? Das 2 horas. Adjunta adverbial de tempo. Show de bola? Aqui, ó, núcleo, ADN e ADN. Foi? Verbo intransitivo. Agora finaliza. Passava das 2 horas, mas passava das 2 horas quando? Olha essa. Quando você chegou aqui. Isso, peraí, como assim, Cadu, isso tudo? É aqui, ó. Passava das 2 horas quando? Quando você chegou aqui. Então isso tudo aqui vai ser adjunta adverbial de tempo também. Só que agora dá uma olhadinha lá para dentro, vê se tem verbo dentro. Tem, Caduzinho. Então ele vai ser adjunta adverbial de tempo oracional. O que significa oracional? Tem verbo dentro. E se tem verbo, tem passo a passo. Você sabe passo a passo, você gabarita. Vamos lá dentro então. Vamos lá. Quem é o verbinho lá dentro? Aqui, ó. Chegar. Quem é que chegou? Você. E esse você é o nosso sujeito. Você chegou, acabou? Não. Você chegou aonde? Aqui. Adjunta adverbial de lugar. O verbo aqui dentro é um verbo intransitivo. Foi? E essa palavra que introduz toda a outra não é o que, tá? Se fosse o que, era partícula expletiva. Mas esse quando, então, a gente vai chamar só de conjunção. E conjunção não tem função sintática. Pronto. Analisou tudo, velhão. Você tirou muita onda. Você está tirando muita onda, falou? Então, olha que importante, tá? Sintaxe passo a passo vai permear toda a sua análise até a sua prova, filho, tá? E onde é que você encontra sintaxe passo a passo por aí? Em alguma apostila, em algum livro? Você não vai encontrar isso em canto nenhum, filho, tá? É de mim para você. Guarda no coração, porque você não pode dar mole. Ah, Cadu, e se eu procurar na internet, será que eu encontro? Encontra, você vai encontrar alguns vídeos que eu gravei falando de sintaxe passo a passo. Então, velho, pega isso porque é com todo o carinho do mundo, cara. É pra você ficar fera, pra você ficar bravo, pra você ficar monstro cada vez mais, falou? Beleza? Tá? Eu quero ver você aprovado, hein? Falou? Tranquilo até aqui? Vamos falar um pouquinho mais, vamos falar de um segundo grupo agora, vamos falar de verbos meteorológicos, tá bom? Vem comigo. Fala, meu concurseiro. Então dá uma olhadinha agora, visualiza comigo verbos meteorológicos. Essa parte é importante pra caramba e olha, muita gente dá molezinho nisso aqui. Sabe por quê? Existem pessoas que falam assim, fenômeno da natureza é oração sem sujeito. Existem pessoas que acreditam nisso, cara. Olha que doideira, que maluquice. Olha só o que eu preciso que você guarde muito bem no seu coração. Olha, verbos meteorológicos. Desde a primeira aula eu falo contigo. No início era quem? Fala pra mim. A Bíblia diz isso, filho. No início era o verbo. Falou, tá lá
1 João, não dá mole não, hein? Deixa eu te contar uma coisa. Filho, é muito importante você guardar no coração que o início de tudo é o verbo, aqui não é diferente, tá bem? Se o verbo for meteorológico, caguei pra frase, não tô nem aí, cagueixam, tá? É inglês, desculpa aí. Cagueixam pra frase, filho. Você tem que olhar pro verbo. Se o verbo for meteorológico, o verbo for meteorológico, como assim, Cadu? Chover, ventar, trovejar, relampejar, nevar, gear. Se o verbo for meteorológico e ele realmente estiver meteorológico, sentido denotativo, ó, para você lembra de dicionário, falou? No dicionário as palavras sempre se apresentam de início no sentido real, de dicionário, tá? Sentido denotativo, sentido real, automaticamente você vai ter um verbo impessoal, e aí você sabe, verbo impessoal sem sujeito e sem plural, vem com caduzinho, dá uma olhada. Ontem trovejou muito em Salvador. Fala pra mim, quem você acha primeiro sempre? Verbinho, vamos verbalizar isso aqui, verbo, vamos lá, quem é o verbo aí? Quem é o verbo aí, Cadu? Aqui, ó, trovejar. Fala pra mim, verbo trovejar, ele tá no sentido realmente de trovejar aqui, sim ou não? Sim, tá no sentido real. E verbo trovejar no sentido real, seremos obrigados a chamá-lo de verbo impessoal. E aí você sabe, né? Verbo impessoal, sem sujeito e sem plural, automaticamente isso aqui é a tal da oração sem sujeito. Perfeito, fechou? Agora, trovejou, acabou a frase? Não. Trovejou, mas Caduzinho, trovejou, não tem sujeito, o que eu faço? Começa a soma a partir do próprio verbo. Trovejou, mas trovejou onde? Em Salvador. Adjunto adverbial de lugar. Você sabe que não precisa seguir a sequência um depois do outro. Pode ir analisando, falou? E vai somando tudo que você for encontrando. Trovejou em Salvador, fato. Mas trovejou em Salvador quando? Ontem. Adjunto adverbial de tempo. Agora finaliza para mim. Trovejou em Salvador ontem, mas trovejou ontem o quanto? O quanto? O quanto? Muito. Visualizou? Isso aqui indica o quanto trovejou. Para a gramática, isso vai ser o nosso adjunto adverbial de intensidade. Foi? Este verbo trouxe objeto direto? Não. Este verbo trouxe objeto indireto? Não. Então, este verbo impessoal vai ser classificado aqui como verbo intransitivo. Lembrando que ele pode ser, o verbo impessoal, ele pode ser verbo transitivo direto, pode ser transitivo indireto, pode ser verbo intransitivo, pode ser verbo de ligação, no caso dos verbos ser e estar que a gente já falou, tá bem? Então fica ligado. Nesse caso aí ele é verbo intransitivo e pronto, acabou aí. Embaixo, choveu uma chuva fina de manhã, vamos lá? Quem é o verbo aí? Chover. Fala pra mim, esse verbo chover, ele tá no sentido real, sim ou não? O que tá caindo do céu aqui? É chuva. Beleza? Então, olha, verbo chover no sentido real, seremos obrigados a chamá-lo de verbo impessoal. E aí você sabe, verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Automaticamente isso aqui é uma oração sem sujeito. Agora finaliza comigo. Choveu. Aqui, ó, já achei verbo, já achei sujeito que é inexistente. Para finalizar, soma sujeito mais verbo. Cadu, não tem sujeito, o que eu faço? Sento e choro. Não, cara, que sento e choro o quê, rapaz? Mas não é sento e chora. Tu vai somar sujeito mais verbo. Não tem sujeito? Começa do próprio verbo. Choveu, mas aqui nesta frase, choveu o quê? Uma chuva fina. E esse o que indica o quê? Objeto direto. Verbo transitivo direto. Núcleo. Chuva. Adjunta de nominal antes. Uma. E depois? Fina. Termina. Choveu uma chuva fina. Fato. Mas choveu uma chuva fina quando? De manhã. Adjunta adverbial de tempo e pronto. Acabou a análise aqui. Repare que chover estava no sentido real. Repare que trovejar também estava no sentido real. Por isso é verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Agora dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Haverá sujeito sim, tá? Se o verbo não for meteorológico. Olha a primeira frase. Acabou a chuva aqui. Quem é o verbo aí? Aqui, ó, acabar. Acabou. Acabou a chuva aqui. Aí o candidato olha para a frase. Acabou a chuva aqui. Sabe o que ele diz? Não, peraí, Cadu. Acabou a chuva aqui. Isso é um fenômeno da natureza. Ninguém pode acabar a chuva. Ah, é oração sem sujeito. Fez merda. Fizeste cagança, fizeste merdinha, fizeste cagança, fizeste cagança, filho. Sabe por quê? Porque a pessoa não está percebendo que o verbo ali é o verbo acabar.
Acabar é um verbo meteorológico? Não é. Então haverá sujeito na frase. Cadu, eu não acredito. Cadu, não é possível, eu não acredito. A minha tia Teteca lá da escola, minha tia Cotinha, falou a vida inteira que se fosse fenômeno da natureza, a frase não teria sujeito. Caô. Caô. Deixa eu te contar aqui, ó. Sujeito e verbo concordam sempre. Basta passar o sujeito para o plural e o verbo vai para o plural também. Igual mágica, como se fosse mágica. Passa aqui para o plural. As chuvas. Você falaria acabou as chuvas? As chuvas acabou? Você falaria assim? Claro que não. As chuvas acabaram. Repara que sujeito e verbo concordam sempre. Provei para você. Vem comigo agora então. Vamos analisar essa bagaça. Verbinho, acabar. Tá vendo aqui, ó? Achei. Quem é que acabou aqui? A chuva. E a chuva vai ser o nosso sujeito. Foi? Núcleo. Chuva. Adjunta de nominal. A. Para fechar, sujeito mais verbo. Vamos lá? A chuva acabou. Mas a chuva acabou onde? Aqui. Adjunta adverbial de lugar. E o verbo é intransitivo. Pronto, acabou a questão aqui. Belezinha? Aqui. Choveram dúvidas ontem. Então, se o verbo não for meteorológico, acabar, terminar, finalizar. Se o verbo não for meteorológico, haverá sujeito, tá? E se o verbo meteorológico estiver no sentido figurado, conotativo, de dicionário, tá? E conotativo é quando for figurado. Se estiver no sentido figurado, conotativo, haverá sujeito também, tá? Então aqui, ó, choveram dúvidas ontem, verbo, chover. Choveram dúvidas ontem. Repare, chover, tá no chover dúvidas. É possível isso? Cadu, quando chove dúvidas, o que a gente faz? Quando chove dúvida, a gente abre guarda-chuva de livro? Não tem lógica, pô. Tá maluco, rapaz? Tá inventando bagulho? Se liga só. Ao olhar para esse verbo aqui, perceber que esse verbo é um verbo meteorológico, mas está no sentido figurado, haverá um sujeito escrito na frase. É obrigatório. Choveram dúvidas ontem. Quem é que choveu aí? Dúvidas. Esse cara será o nosso sujeito simples. Vai lá, sujeito mais verbo. Dúvidas choveram, acabou? Não. Dúvidas choveram quando? Ontem. Adjunto adverbial de tempo. Foi? E o verbo aqui é verbo intransitivo. Pronto, acabou a questão. Tirou onda, tá? Então, se liga no IPC, tá? Cadu, o que significa IPC? Importante pra caramba! Você sabe que eu não xingo, né? Algumas pessoas xingam, colocam um palavrão ali. Mas pra mim é importante para o concurso, velho. Importante para o concurso. Falou? Vem comigo aqui pra gente finalizar. Dá uma olhadinha. Verbo haver. Ah, moleque, verbo haver. Haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Filhão, presta muita atenção. Nós falamos do primeiro grupo verbal, aqueles que indicam o tempo decorrido, lembra? Lembram que eram 6 grupos? 2, 2, 2. Falou? Fazer e haver. A gente bateu esses caras. Legal, beleza? Nós falamos do segundo grupo, que era dos segundos verbos ali, que eram ser e estar, que eram os verbos de ligação, ir para, passar de. A gente falou do primeiro grupo. Nós falamos do segundo grupo, que são fenômenos, verbos que indicam fenômenos da natureza, verbos meteorológicos, Terceiro grupo, e esse aqui, ó, cara, dica importante, cara, faz uma observaçãozinha na tua folhinha, sei lá, faz alguma coisa importante aqui para ele, tá bem? Porque é o verbo mais cobrado das provas de uma maneira geral. Este cara aqui é o verbo mais cobrado de todas as provas de concurso. Tá arriscado não cobrar língua portuguesa, tá? Tá arriscado não cobrar língua portuguesa e esse cara aparecer na prova, tá? De tão importante que esse cara é. Então foca comigo aqui, ó, verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Repare, o verbo haver, vou até colocar assim, ó, com H, ó, aqui, ó, vou marcar de pretinho, ó, com H. O verbo haver, aquele que começa com a letra H. O verbo haver, aquele que começa com H. No sentido de existir, ocorrer e acontecer, o verbo haver, aquele com H, ele é verbo impessoal, sem sujeito e sem plural, o verbo haver. Dá uma olhada na primeira frase. Esperança haverá sempre. Tá arriscado a prova chegar aqui, marcar esse cara aqui e perguntar a função sintática desse primeiro fulano aqui. Qual é a função sintática de esperança? Aí o cara olha assim e fala sujeito. Sujeito fez merda, fez besteira. Analisa o negócio comigo, vem que vem, presta atenção. Aqui, ó, haverá esperança. Esperança haverá sempre. Esperança existirá sempre. Repare que o verbo haver, ele está realmente no sentido de existir. Ele pode ser trocado pelo verbo existir. Então, o verbo haver, quando estiver escrito com o sentido de existir, aqui, ó, o verbo haver tem que estar escrito na frase. Com H, com a letra H. O verbo haver, esse com H aqui, ó, tá?
Vou até marcar o H dele aqui de novo. O verbo haver, aquele com H, ele será chamado então de verbo impessoal, por estar no sentido de existir. Então o verbo haver no sentido de existir, ele é verbo impessoal, sem sujeito e sem plural. Automaticamente isso aqui é uma oração sem sujeito. Já dá para ver que esse cara não podia ser sujeito mesmo. Agora, haverá, acabou a frase? Não. Se alguém chega perto de você e fala assim, irmão, haverá, você não vai voltar uma pergunta para ele? Quem haverá, haverá alguma coisa. Vai fazer essa merda lá na prova para ver se vai dar. Mas você pode fazer uma pergunta. Haverá o quê? Fala para mim. Haverá o quê? Esperança. Esperança será o nosso objeto direto. Verbo transitivo direto. Haverá esperança. Acabou a análise? Não. Haverá esperança. Mas haverá esperança quando? Sempre. Adjunto adverbial de tempo. Foi até aqui? Agora presta muita atenção. Olha só o que a prova manda você fazer. Ela manda você trocar o verbo haver pelo verbo existir. Velho, toma muito cuidado. O verbo haver, ele começa com que letra? Fala aí. Não tô te ouvindo. Fala aí com que letra que ele começa. Não tô te ouvindo. Com que letra? É vídeo, desculpa, foi mal. Pensa comigo. Olha só, o verbo haver, aquele com H, ele é verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Se a prova mandar trocar pelo verbo existir, meu irmão, o verbo existir não tem letra H. O verbo existir, ele não é impessoal quando está escrito na frase. Dá uma olhada. Que é o verbo aqui? Existirá. Olha quem é que está escrito. Olha mesmo. Quem é que está escrito aqui? É o verbo haver, aquele com H? Não. É o verbo existir. Uma coisa é o verbo haver escrito, tá? Uma coisa é o verbo haver, aquele com H, gente. Aquele verbo haver, aquele com H. Esse cara aqui, ele é impessoal. O existir não é impessoal. O existir tem sujeito, o existir tem plural quando ele estiver escrito na frase. Então preste atenção aqui, ó. Existirá. Fala para mim, quem é que existirá aqui? Esperança. Esperança que é o nosso sujeito. Foi até aqui? Ué, Cadu, agora tem sujeito, é óbvio. Não é o verbo haver, aqui, ó. Não é o verbo haver. Aqui era o verbo haver. Aqui não tinha sujeito. Aqui vai ter. Então deixa eu ver se eu entendi. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Aqui não vai ter sujeito. Aqui vai ter, aqui vai ter, aqui vai ter. Se esse cara estiver escrito na frase, vai ter sujeito. Se esse cara aqui estiver escrito na frase, ele vai ter sujeito. Se esse cara aqui estiver escrito na frase, vai ter sujeito. Quem é que não tem sujeito? Esse aqui. Vamos lá. Aí a prova escreve esse aqui, depois manda trocar por um desses aqui. Moleque. Aí, da Beyblade. Vem comigo. Esperança existirá sempre. Existir é o verbo. Quem é que existirá? Esperança, sujeito. Esperança existirá. Acabou? Não. Esperança existirá quando? Sempre. Adjunto adverbial de tempo. E o verbo agora é verbo intransitivo. Foi? Olha embaixo. Pode haver conflitos. Vamos lá? Quem é o verbo aqui? Pode haver. Quem é o verbo principal? Haver. Olha o verbo. Verbo haver, vê se ele está no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Pode existir, aqui ó, podem existir conflitos, podem ocorrer conflitos, ele está no sentido de existir, ocorrer. Então ele é verbo impessoal. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Pode haver o quê? Conflitos. Objeto direto. Verbo transitivo direto foi. Pode haver conflitos quando? Amanhã. Adjunto adverbial de tempo. Aí a prova pega esse cara aqui com a letra H, bonitinho pra caraca aqui, ó, com a letra H, muito bonitinho. E ela manda trocar pelo verbo ocorrer. Sabe por que ela faz isso? Porque ela sabe que o ocorrer tem sujeito. O haver não tem, mas o ocorrer, se tiver escrito, ele vai ter. Então olha a frase. Pode ocorrer conflitos amanhã. Quem é que pode ocorrer aqui, ó? Aqui, ó, verbo. Quem é o verbo principal? Ocorrer, tá vendo? Quem é que pode ocorrer aqui? Conflitos. Te dá um bizu rapidinho. Aquilo que o verbo haver chamar de objeto direto, o existir vai chamar de sujeito. Aquilo que o verbo haver chamar de objeto direto, o ocorrer vai chamar de sujeito. Aquilo que o verbo haver chamar de objeto direto, o acontecer vai chamar de sujeito. Falou? Isso aqui é importante. O que esse cara chama de objeto direto, eles vão chamar de sujeito. Então dá uma olhada. Pode ocorrer conflitos. Quem é que pode ocorrer aqui? Conflitos. O verbo haver chamou de objeto direto, então ocorrer vai chamar de sujeito. O sujeito é singular ou é plural? Plural. Para concordar, o verbo tem que estar no plural também. Coloca na ordem sujeito mais verbo. Rapidinho. Coloca lá, terceiro passo, sujeito mais verbo. Conflitos
pode ocorrer ou conflitos podem ocorrer? Conflitos podem ocorrer. Aqui, ó. Conflitos podem ocorrer. A concordância estava errada. Olha que maldade da prova. Termina a frase. Conflitos podem ocorrer. Acabou a frase? Não. Conflitos podem ocorrer. Mas espera aí. Conflitos podem ocorrer quando? Amanhã. Adjunto adverbial de tempo. E o verbo aqui vai ser verbo intransitivo. Foi? Embaixo. Sempre há problemas aqui. Verbo. Aqui, ó. Há. Tá vendo aqui, ó? Verbo haver. Percebe que está no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Sempre existem problemas aqui, sempre ocorrem problemas aqui, sempre acontecem problemas aqui. Cadu, eu tenho que trocar pelos três? Às vezes você conseguirá trocar pelos três, às vezes não. Às vezes você conseguirá trocar só por um deles, já é suficiente. Se você conseguir trocar o verbo haver por algum daqueles três ali, já é o suficiente para você saber que o verbo haver, aquele com H, ele é verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Então fecha aqui, ó. Sempre existem problemas aqui, verbo impessoal, sem sujeito, sem plural, oração sem sujeito. Fecha. Acabou a frase. Imagina aquela repetição da escola. Quem há alguma coisa. Esquece, joga essa merda fora. Fala pra mim, ó. Mas há o quê? Problemas. Objeto direto. Verbo transitivo direto. Há problemas. Termina. Há problemas onde? Aqui. Adjunto adverbial de lugar. Há problemas aqui quando? Sempre. Adjunto adverbial de tempo. Acabou a questão. Agora, olha só, a prova manda trocar o verbo haver pelo verbo acontecer. Vamos lá? Quem é o verbo aqui, ó? Acontecer. Visualizou? Acontecer, ele é impessoal? Não, ele nem começa com a letra H, tá maluco. Impessoal nada, ele tem sujeito e tem plural, falou? Só se eu trocar pelo verbo haver, aquele com H é que passa a ser impessoal. Então vem comigo. Quem é que acontece aqui? Problemas. E lembra para mim, o que o verbo haver chamar de objeto direto, o acontecer vai chamar de quê? Sujeito. Fecha para mim. Problemas acontece. Pode ser problemas acontece. Não, problemas acontece. Não, problemas acontecem. Falou? Problemas acontecem. Foi até aqui? Legalzão? Show de bola? Fecha para mim. Problemas acontecem, mas finaliza. Problemas acontecem onde? Aqui. Adjunto adverbial de lugar. Problemas acontecem aqui. Problemas acontecem aqui quando? Sempre. Adjunto adverbial de tempo. Foi? Legal? Esse verbo trouxe objeto direto? Não. Ele trouxe objeto indireto? Também não. Ele vai ser verbo intransitivo. Tá? É uma observaçãozinha muito legal a gente guardar no coração. O seguinte, o verbo haver, olha, ele sempre será transitivo direto. Sempre. Já existir, ocorrer e acontecer serão sempre verbos intransitivos. Os três aqui, ó. Este cara e este cara. Serão sempre, os três, sempre serão verbos intransitivos. Lembrando, verbos intransitivos e com sujeito. Falou? Sempre. Esses camaradinhos aqui sempre serão assim, olha, verbos intransitivos e com sujeito. Perfeito? Isso é muito importante para esses caras aqui. Deu para guardar no coração esse caso aqui? Perfeito? Fechamos? Fechamos já os casos mais importantes. Vou falar agora de uns casinhos que quase não caem em provas, tá bom? Para a gente encerrar essa partezinha, esse conteúdozinho aqui da aula 4. E a gente vai bater questão hoje, hein? Vai bater questão. Velho, presta muita atenção nesses conteúdos, por quê? Tudo que você está vendo aqui é basicamente aquilo que a gente bateu nas aulas 1, 2 e 3 antes, cara. Tudo tem a ver com aquilo que a gente bateu antes. Se você de repente caiu de paraquedas aqui, tá vendo a primeira aula, daí volta, pega a aula 2, aula 3, cara, pega a aula 1. Essas aulas foram de suma importância para o seu crescimento, tá bem? Nunca abandone uma matéria, tá? Uma matéria sempre vai estar atrelada a outra língua portuguesa. Isso é muito importante, tá bem? Então, não deixe de visualizar as matérias anteriores e bater questões, tá? Hoje a gente vai bater questões também. Tranquilão até aqui? Perfeito? Vamos lá? Vamos pro caso final? Vem comigo rapidinho, vem comigo. Fala, meu concurseiro, vem comigo agora. A gente vai finalizar esse conteúdo aqui, ó, falando de chegar de, bastar de. Olha que maneiro. Eu tenho que te passar a senha também do material, material bônus que você vai pegar. Cara, esse material tá bom pra caramba. Cuidado, não dá mole não, tá? Vou te passar a senha já já. Vem comigo, olha, chegar de, bastar de. Esses verbos indicando finalização são os dois únicos verbos de toda a língua portuguesa que serão classificados como verbos transitivos indiretos quando forem verbos impessoais. Dá uma olhada. Chega de saudade. Que é um verbo aí?
Aqui, ó, chega. Ao falar chega de saudade, quem é que chega de saudade? Eu chega de saudade? Não dá, pô. Ele chega de saudade também não dá. Então você vai visualizar que esse verbo aqui será chamado de verbo impessoal. E aí você sabe, né? Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Agora finaliza, chega, acabou? Não. Nesse caso aí, ó, chega, mas pera aí, irmão, chega de quê? De saudade aqui, ó. O objeto indireto e o verbo. Verbo transitivo indireto fechando aqui. Olha embaixo. Basta de confusão. Quem é o verbinho? Bastar, olha. Basta de confusão. Quem é que basta de confusão? Eu basta de confusão? Não dá. Então esse verbo será chamado aqui, olha, de verbo impessoal. E aí você sabe, né? Verbo impessoal sem sujeito, sem plural. Finaliza. Basta. Acabou? Não. De acordo com esta frase aqui, basta. Mas espera aí, irmão. Basta de quê? De confusão. E esse cara é o nosso objeto indireto. O seu verbo será, então, verbo transitivo indireto. Legal? Foi tranquilinho aqui esses caras? Beleza? E agora vem comigo aqui, ó, para esses três verbinhos finais aqui, ó. Fazer, ser, estar, que são verbos impessoais quando indicarem fenômenos climáticos, tá? Faz frio, faz calor, faz chuva, faz tempo bom, tá bom? Eles são chamados de verbos impessoais também. Vem comigo, dá uma olhada. Faz calor em Salvador, verbo fazer, olha, indicando tempo climático. Verbo impessoal, sem sujeito, sem plural. Isso aqui é uma oração sem sujeito. Finaliza, faz, acabou? Não. Faz, mas espera aí, faz o quê? Calor. Objeto direto, verbo transitivo direto. Faz calor onde? Em Salvador. Adjunto adverbial de lugar. Perfeito, perfeito, perfeito. Embaixo, aqui está frio. Vamos lá? Verbinho. Aqui, ó, verbo estar, tá vendo? Ó? Agora fala para mim, esse verbo está indicando tempo decorrido ou tempo climático? Climático. Sou obrigado a chamá-lo de verbo impessoal. E verbo impessoal é aquilo, né? Sem sujeito, sem plural, tá? Cadu e o restante, o complemento dele. A gente não vai entrar em complemento. Uma coisa importante, ele ser, estar nunca tem objeto direto, falou? Nunca tem objeto. Mas esse complemento dele aí a gente precisa visualizar de uma maneira um pouco mais aprofundada e tal. Lá no Gabaritando a gente até bate isso aqui, porque lá a gente tem mais tempo, mas aqui acaba não tendo tanto tempo, tá? Então, vale a pena você guardar no coração que eles serão chamados de verbos de ligação, porque isso, cara, aí você encontra com muito mais frequência, tá? As provas têm o costume de perguntar o tipo de predicado, mesmo esses verbos sendo verbos impessoais, tá bom? E fecha comigo aqui o último, olha, é calor aqui, que é o verbo, ó, verbo ser, tá vendo? Indicando tempo climático, novamente, verbo impessoal, e aí você sabe, né, verbo impessoal, sem sujeito, sem plural, tá? E aí classificação desse cara acaba sendo dado como verbo de ligação. Então é isso, galera, a gente finaliza aqui o nosso intensivão de português. Eu preciso agradecer a você por esse período que a gente passou junto. Cara, que coisa boa, que coisa fantástica. Eu recebi feedbacks fantásticos durante esse tempo aí, durante essas 4 aulas. Algumas pessoas que conseguiram perceber na prática que dá para aprender língua portuguesa, velho. Caramba, isso é bom demais, isso é bonito demais. E esse é o objetivo da minha vida, cara. Basicamente, esse é o meu objetivo, tá? Ajudar pessoas. Durante tempos e tempos eu vi muita gente com dificuldades em língua portuguesa. As pessoas realmente olham para a língua portuguesa como se fosse um bicho de 7 cabeças. Primeira coisa importante, português cai em tudo quanto é prova. Português é a matéria que vai jogar sua média lá para cima e vai fazer com que você seja classificado. Você tem que olhar para a língua portuguesa pensando, cara, essa aí é a oportunidade de eu me dar bem na vida, porque é isso mesmo, tá? É ela que pode fazer você ser aprovado no seu concurso. É responsável por mais de 80%, cara, das reprovações em concurso. O cara não passa às vezes porque não mandou bem em língua portuguesa. E para qualquer concurso isso, cara, concurso público, concurso militar é sempre a mesma coisa. E aí eu percebi que dava para ajudar muita gente, cara. Muita gente diz que não dá para aprender língua portuguesa, as dificuldades são inúmeras. Olha só, o cara às vezes não consegue aprender de jeito nenhum. Isso é muito comum. Ele fala assim, cara, eu não consigo, criou uma barreira, deu merda. Ou então, vê se você já viu alguém passando por isso. A pessoa diz que estuda, aprende o conteúdo na hora de fazer as questões, ela não consegue resolver essas questões. Já ouviu alguém falando isso? Cara, isso é muito comum, mas isso tudo tem método para evitar, cara, tem método para burlar isso e conseguir resolver a partir daí, tá? Resolver esses problemas, cara, não tem jeito, vai decolar. Cara, e os problemas não param por aí não, cara. Muitos alunos, e eu no decorrer desses 20 anos, mais de 20 anos de concurso aí, cara, eu encontrei alunos com determinados problemas que eram absurdos.
pesados mesmo, sabe? E assim, às vezes a culpa não era nem do cara. Por exemplo, o cara às vezes não tinha o apoio da família para estudar, era a mãe que não apoiava, o pai que não apoiava, as pessoas, o padrasto, as pessoas que ficavam cobrando, falando assim, caraca, vai passar quando? Pô, todo mundo já passou e você não passa, tá fazendo faculdade aí e tal. Olha que coisa pesada. Essas pessoas não sabem que concurso é até passar, sabe? Mas também você não precisa estudar 3 anos, 5 anos até ser aprovado não, cara. Basta que você tenha o método certo, a metodologia certa. Você viu aí, não é nada absurdo. Dá para aprender. A gente foi lá falar de fonética, lá de acentuação gráfica, a gente falou aqui de sintaxe, a gente falou de classificação de elementos dentro de frases. Pô, cara, dá para aprender, dá para aprender. Você precisa realmente se dedicar e ter o método certo. E é por isso que hoje, cara, eu quero te fazer um convite para a gente ir para um nível mais aprofundado, tá bem? Então, cara, se de repente você tem a vontade de, sei lá, puxa, Cadu, eu quero realmente gabaritar minha prova, eu quero ir mais fundo, eu quero ir além. Hoje eu tô te fazendo um convite, tá? Porque assim, não para por aqui não, a gente pode aprofundar ainda mais, a gente pode ir mais fundo, cara, nessa nossa parceria que, pô, que fluiu bem pra caramba, tá? E para isso, Cadu, como é que eu faço isso? Cara, você pode vir para o Gabaritando Português. Uma galera veio me perguntando durante a semana, então eu ia falar só na segunda-feira mesmo, sabe? Depois que tivesse passado o intensivão de todo, mas eu achei que seria justo, seria coerente com você também falar aqui neste momento sobre o Gabaritando Português. As inscrições do Gabaritando Português normalmente eu abro, elas ficam abertas durante 5 dias e se encerram. Depois disso passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá? A última vez que eu abri o Gabaritando Português, por exemplo, que eu fechei, aliás, as inscrições, foi no dia 18 de janeiro. De lá para cá, Gabaritando Português com mentoria, que é o que eu vou abrir na segunda-feira, não mais abriu. Então, assim, ninguém mais entrou para a tribo do Cadu durante esse tempo. Por que que isso acontece? Porque eu quero te dar atenção total. Cara, eu não quero ver você falando assim, eu não consigo aprender português, eu não quero que você sinta a pressão da família, dos amigos e o caramba 4 e não consiga desenvolver a partir daí. Eu não quero que nenhuma pressão externa venha atrapalhar você. Pelo contrário, eu quero que você se sinta leve. Eu quero te dar minha mão e falar assim, cara, vamos lá que eu vou contigo, tá? Você, durante o período do Gabaritando, a gente vai estar de mãos dadas, cara. Sabe por quê? Porque o Gabaritando Português é com mentoria, ou seja, significa que às sextas-feiras a gente tem aula ao vivo, tete a tete, falou? Para tirar dúvidas e tal, verificar problemas. Às terças-feiras é um outro dia que eu liberei só para dar atenção para a galera da tribo do Cadu, para a galera do Gabaritando, tá bem? Então olha que importante, você tem basicamente 2 dias de acesso ao Caduzinho, velho. Tem noção do que é isso? Tá? Então é isso, é pegar na sua mão, cara, pra gente ir lá buscar a sua vaga, caramba, vai ser bonito demais, tá? Eu não quero mais pressão de, eu não consigo aprender, eu não consigo, eu aprendo a teoria e depois não consigo resolver as questões. Sabe o que vai acontecer? Se isso começar a acontecer contigo, eu vou te ligar, a gente vai sentar, vamos resolver isso aqui. Liga o Google Meet aí, vamos conversar tete a tete, eu vou te mostrar como é que você vai resolver isso. É assim que funciona o Gabaritando Português com mentoria. É porque precisa de que tenhamos contato direto, cara. E aí, realmente, a melhor possibilidade que a gente tem é através desse curso. Legal? E, caramba, Cadu, o que tem mais no Gabaritando Português? Velho, eu vou te mostrar o que tem no Gabaritando Português. Lá, você tem o Gabaritando Português com toda a parte teórica gravada, sabe? Morfologia, sintaxe, a concordância, regência, crase, semântica, interpretação de texto. Cara, o feedback da galera de interpretação é fantástico, sabe? A galera gabaritando tudo quanto é prova aí de interpretação de texto. Algumas pessoas que não conseguiram acertar nada de interpretação, mandando mensagem para mim, caramba, Cadu, eu tô gabaritando interpretação e tudo quanto é prova. Cara, é fantástico mesmo, dá para fazer. Então, o Gabaritando Português, ele é completo em teoria e a parte mais importante, depois de cada sequência de teoria ali, você tem um materialzinho de questões para você resolver. Olha que maneiro, tá? Após cada módulo, você tem uma lista de exercícios para você resolver questões. Cara, é igualzinho a gente vai fazendo aqui, ó, igualzinho eu vim falando esse tempo todo. Teoria, exercício, é assim que funciona. É exatamente esse o parâmetro, é esse o paradigma. E olha que legal. Além da lista de exercícios que você tem, olha, então vamos lá. Gabaritando Português, toda a parte teórica,
lista de exercícios depois. E aí, não satisfeito, sabe o que mais eu criei dentro do Gabaritando? Aos sábados você recebe um material bônus, 50 questões corrigidas em vídeo, igualzinho você tem recebido aí. Você tem recebido aí 10 questões. Lá eu faço todo sábado 50 questões em vídeo, comentando alternativa por alternativa para você não ter dúvida de nada, de nada, de nada. Fantástico, olha, a cada sábado você tem direito a um materialzinho desse, todo sábado, tá? Aí, uma outra possibilidade ainda maneira, uma outra oportunidade fantástica. A cada 15 dias você tem um simulado geral para você disputar com todos os concurseiros do Brasil. Todo mundo que está lá na tribo do Cadu. É gente do Pará, tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de Santa Catarina, de Goiás, tem gente de tudo quanto é canto, velho. E olha, você lá disputando com as pessoas. Para e pensa. Eu sempre falei isso a vida inteira. Se você está num lugar que sempre aprova primeiros colocados, né? Se você está estudando com uma pessoa que aprova primeiros colocados há mais de 20 anos, basta que você esteja entre os melhores. Você não precisa nem ser o 01. Basta que você esteja entre os melhores para que você seja aprovado, velho. E é isso. É exatamente isso que eu quero para você. Você vai ser aprovado, filho. Vai ser. Pô, eu tenho fé que isso vai acontecer e eu vou participar da sua vitória, que é a parte mais importante. Poder participar e poder receber esse feedback de você. Cara, olha que maneiro. Então, vamos lá. Ó, toda a parte teórica gravada lá, lista de exercícios depois, 50 questões por semana, vai anotando aí, ó, 50 questões por semana, tá? Simulado quinzenal, de 15 em 15 dias com simulado lá, belezão? Olha quanta coisa. Além disso, você tem aulas ao vivo às sextas-feiras para tirar dúvida e às terças-feiras você tem um momento de mentoria comigo. Tá com dificuldade? Você vai ter o meu número de telefone, vai me ligar e a gente vai resolver, tá legal? Vai sentar, vai verificar qual é a sua dificuldade, o que você está tendo de problemas, de dificuldades, para a gente poder sanar todos os problemas que você tiver. Velho, é para você chegar monstro à sua prova. Nada externo vai te atrapalhar mais, eu tenho certeza. Tenho certeza de que você vai gabaritar a sua prova. Se você se dedicar direitinho, se nós formos juntos, tenho certeza de que as chances que você vai ter de gabaritar essa prova, cara, são quase 100%. Pô, a coisa vai ficar filé demais. Além do Gabaritando Português, com a parte teórica toda, né, gravada aqui lá pela Hotmart, nós ainda temos acesso à tribo do Cadu. Cadu, o que é essa tribo do Cadu que as pessoas falam? Tribo do Cadu é um grupo que eu tenho no Facebook, em que a gente tem interação lá. Você está com dificuldade, está com dúvida, você posta sua dúvida lá, a galera já chega ali respondendo, o pessoal fica postando questão direto lá. E assim, se você tiver com dificuldade de postar sua dúvida lá, em menos de 5 minutos a sua dúvida é respondida. A galera corre, se estapeia lá para ver quem vai responder primeiro. É maneiro demais. Eu sou mediador do grupo, tá? Mas todo mundo responde lá. E olha, cara, vou te falar, durante esse tempo todo só houve 2 vezes em que eu tive que fazer observação sobre respostas dadas lá, porque normalmente a galera manda bem demais, manda muito, muito bem, falou? Então você vai estar nesse grupo. Cara, leão anda com leão. Com quem você tem andado vai dizer muito do que você é e do que você vai ser. Então, cara, você tem que andar com as pessoas certas. Quer gabaritar português? Tem que andar com gabaritadores, tá? Você vai olhar o cara, pô, esse cara tá sabendo mais do que eu, pô, esse cara tá tendo nota maior do que a minha no simulado, o que eu vou fazer? Vou estudar mais, eu vou ultrapassar esse cara, e é assim que funciona, tá? Não porque você quer detonar o cara, mas porque você quer ser melhor do que você já é. Você vai ser cada vez melhor. E é isso, cara. Então, Gabaritando Português vai ser aberto quando? Quando? Vai ser aberto na segunda-feira. E é claro que, puxa vida, com isso tudo você vai me perguntar, Cadu, e qual é o preço disso tudo? Para e pensa. A gente tem mais de 100 horas de aulas gravadas lá. Você vai ter toda teoria, vai ter lista de exercícios aos sábados. Cara, você ainda tem um acesso a um bônus. Qual é o bônus? Você tem o meu e-book, mais de 500 questões totalmente corrigido lá, questão por questão também, mesmo sistema. Você tem um segundo bônus lá, que é o seminário de verbos, nunca mais erre verbos. São 4 aulas que você entra, você sai desse seminário sabendo verbo. Velho, caraca, moleque. É para você passar, é para você ser aprovado. Caramba, não vai ter dificuldade, não há matéria que vai gerar dúvida para você. Caramba, se você conhece alguém que está na tribo do Cadu, certamente essa pessoa já falou para você o quanto é interessante estar lá, cara. Então é isso, exatamente isso que eu quero para você a partir de segunda-feira. Cadu, e quanto custa o Gabaritando Português? Vamos lá, caramba, com isso tudo, mais esse bônus.
Cara, e eu já falei para você que o curso Gabaritando Português, com esse valor todo, com esse tanto de coisas, cara, o curso, ele tem um valor de R$ 997 reais. Ah, Cadu, pelo amor de Deus, 997. Ó, para de chorar que tem coisa pra caramba. Quanto custa você ter uma mentoria minha? Imagina, você vai ter a mentoria do Caduzinho aí até por 12 meses. Quanto custa? Você está com dificuldade de poder ligar para o Caduzinho para que eu possa resolver as suas dificuldades. Para que eu possa sentar com você, delinear quais serão as metas que a gente vai traçar, que a gente vai bater aí. Cara, a metodologia de ensino, caramba, quanto custa tudo isso? Mas fica tranquilo, porque dessa vez você não vai precisar pagar 997, tá bem? Você vai, essa turma do Gabaritando Português que eu vou abrir na segunda-feira e vou fechar na sexta-feira, tá? Ou seja, são só 5 dias, tá? De inscrições abertas. Essa turma do Gabaritando Português, ela vai sair por até 12 parcelas de R$ 48,42. Caramba, Cadu, como assim? Ela vai sair por até 12 parcelas de R$ 48,42. Por quê? Porque você pode abrir mão de uma pizza todo mês e estudar. Caramba, Cadu, como assim uma pizza? Se você prestar atenção, R$ 48,00 é menos do que uma pizza por mês, velho. Você vai precisar simplesmente abrir mão de uma pizza por mês e para poder estar no Gabaritando Português. Caramba, imagina. Caramba, toda a teoria, toda a metodologia, acompanhamento do Cadu vai estar junto com gabaritadores, a galera que está pancando direto ali, você se tornando cada vez maior, você crescendo mais e mais e mais por uma pizza por mês, cara. Se você colocar legal na ponta do lápis, R$ 48,42 é menos do que você gastaria de passagem indo para um curso durante o mês. Para e pensa, você vai gastar menos do que você gastaria de passagem indo para um curso, né? Para um curso presencial, por exemplo, tá? Então, cara, e olha, eu trouxe a experiência do presencial para online, sabe por quê? Porque você tem contato. Não é um presencial que não é um curso online que você chegou ali para estudar qualquer coisa e tal, leu ali, pronto, vai embora e você não tem nem contato com o professor. Não, velho, eu tô com você, eu vou te dar a mão e vou com você até a sua prova, sabe? Esse é o meu compromisso com você. Cadu, e se eu não me adaptar? Calma, fica tranquilo, porque você tem um prazo de garantia para você entrar, experimentar o Gabaritando Português, perceber na prática tudo isso que eu tô te falando aqui, tá? Durante 15 dias, olha. Como assim, Cadu? 15 dias? 15 dias. São 7 não. A lei do consumidor, né? Fala a lei de defesa o Código de Defesa do Consumidor diz que a pessoa tem direito a 7 dias para desistir de uma compra. Para você não, você tem direito a 15, para você não ter medo de entrar, sabe? Se você está receoso ou de qualquer dificuldade, cara, simplesmente entre hoje para o Gabaritando Português. Aliás, hoje não, segunda-feira. Hoje você não vai entrar para canto nenhum, beleza? Entre para o Gabaritando Português na segunda-feira, velho. Serão os momentos mais felizes de você com língua portuguesa, eu tenho certeza. Tenho certeza de que você vai sair do zero ao gabarito em pouco tempo. E mais do que isso, a gente vai de mãos dadas do zero ao gabarito. Mesmo que você seja totalmente zerado, mesmo que você tenha a maior dificuldade de língua portuguesa, eu estarei esse tempo todo para te ajudar. Tá com dificuldade? Vai ligar pro Caduzinho. Tá com dificuldade? Vai mandar mensagem. Tá com dificuldade? A gente vai parar junto, vai entrar no Google Meet e a gente vai conversar tete a tete, olho no olho, e eu vou te explicar como é que você vai fazer para sanar as suas dificuldades. Meu irmão, cara, mais do que isso, só se eu estiver aí com você. E olha, isso realmente não vai acontecer, que minha esposa não deixa. Mas, cara, o que eu mais quero é o seu crescimento, cara. É o seu crescimento. E eu sei que dá para fazer, eu tenho certeza, eu vejo isso acontecer há mais de 20 anos. Se você der uma olhada nos meus destaques, você vai olhar que eu aprovei primeiros colocados em quase todos esses anos, cara. Em quase todos esses anos, com exceção de 2020. Foi o único ano em que eu não aprovei o primeiro colocado. Mas aprovei segundo, terceiro, quarto e quintos colocados, tá? Então, olha que maneiro. Caramba, todos os anos o cara prova primeiros colocados. Para e pensa, só pensa assim. Se todos os anos esse cara prova primeiros colocados, porra, é só estudar com ele, tá ali entre os melhores e pronto, sou aprovado. É assim que você tem que pensar. Legal? E eu tenho certeza de que você vai ser a pessoa responsável por mudar a sua história, por mudar a história da sua família. Quando as pessoas olharem para você, sabe, perto da sua casa, as pessoas terão ainda mais respeito por você. Não que não tenham hoje, mas terão ainda mais respeito. Você vai passar a ser referência para todo mundo, cara. É isso.
É isso que eu quero para sua vida. Você será referência, legal? Tranquilo? Então é isso, eu te espero na segunda-feira no Gabaritando Português. E eu tenho certeza de que as coisas vão ficar maravilhosas daí para frente, porque a gente vai do zero ao gabarito juntos, tá legal? Cadu, e qual é a senha do material de hoje? Que hoje eu ia esquecendo, mas eu vou te dar a senha. A senha do material de hoje é Tribo do Cadu, tudo junto. Tribo do Cadu, tá bem? Com letra minúscula, tá? Isso é senha, tá bom? Não coloca letra maiúscula não. Cadu é nome próprio, mas vai ficar com letra minúscula mesmo, tá? Tribo do Cadu. É esse, na verdade, o elemento que é a senha do nosso material de hoje. E é isso, galera. Espero ter sido realmente muito proveitoso, cara, para todos vocês, assim como os feedbacks que eu recebi aqui, que foram fantásticos, fantásticos. E eu tenho certeza de que a gente tem uma oportunidade de ouro, que eu não sei quando que vai surgir de novo, porque a próxima abertura do Gabaritando Português, eu não acredito que vai ser agora, sabe? Eu acredito que talvez seja lá para junho, julho, bem lá para frente mesmo, tá? Abrir em janeiro agora, provavelmente aí junho, julho, lá, agosto, sei lá, tá? Será provavelmente a próxima abertura. Então, cara, essa é a chance de nós estarmos juntos, cara, e darmos um passo além, falou? Tem acesso durante 12 meses, tá? 12 meses de acesso ao Gabaritando Português, e eu tenho certeza de que a coisa vai fluir bonita pra caramba. Legal? Então falou? Fechamos aqui? Eu te espero então na segunda-feira. Ah, importante, não saia do grupo do WhatsApp, tá bem? Por quê? Porque será lá naquele grupo do WhatsApp onde você já está que eu vou enviar o link de acesso à Tribo do Cadu, falou? Ao Gabaritando Português, para você visualizar lá, para você adquirir o Gabaritando Português. Então não saia lá do grupo do WhatsApp, porque será por ali que eu vou distribuir esse material na segunda-feira, o link lá na segunda-feira, tá bom? Então é isso, tá? Eu espero você porque eu tenho certeza de que você vai mudar a sua história, tenho certeza, falou? Até a próxima então, até segunda, valeu!